todos bem-vindos ao GV Podcast, o podcast aqui da Galeria Vera. Sou Simone, host do podcast, e hoje a gente tem o prazer de apresentar o começo desse projeto, né? Então, estamos aqui, eu e o Lucas, né, que também é host do podcast, Sim. E a gente vai falar um pouco sobre esse projeto, como foi que começou. E como provocação inicial, né? A gente ensaia e não tem como um roteiro, mas como provocação inicial, eu queria saber, Lucas, de você, como foi para você, né? Receber o convite, o que passou na tua cabeça, enfim, para a gente começar. Então, de momento inicial, foi uma surpresa muito grande, né? Quando você me chamou aqui, falando assim, Lucas, estou com um projeto aí, vamos fazer um podcast. Eu fiquei, nossa, fiquei muito empolgado na hora, né? E a ficha foi começando a cair aos poucos, né? Eu nunca tinha me imaginado, enquanto host de podcast ou participando de um programa desse, mas eu tenho a admitir que a experiência está sendo muito boa. É muito bom você estar sempre conversando com as pessoas, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Tá sempre conhecendo novas histórias e escutando um pouco mais sobre o ser humano. Eu acho que a gente cresce muito nessa troca também. Sim, verdade. Quando eu pensei, né, assim, de chamar você, eu pensei exatamente por essa habilidade, né? Assim, eu sempre vi você como uma pessoa que sabe conectar pessoas, né? Que sabe conversar, que tem essa pegada de querer escutar a história do outro, né? E a história, para mim, ela sempre é algo muito importante, independente de onde você está, sobre quem é a pessoa, todo mundo tem ali um aspecto que pode incentivar alguém, né? Então, quando eu convidei você, que foi assim também muito desafiador, porque eu não tinha noção nenhuma, né, de como seria montar um podcast. E está sendo uma experiência maravilhosa, né? E a gente poder trabalhar isso juntos, eu acho muito bacana, né? Nós dois somos da psicologia e eu acho que é importante frisar isso, Com certeza. Né? Porque isso termina que também nos alinha, né, como profissionais. Nós temos gostos semelhantes, assim, né, que é exatamente esse de conectar pessoas, de gostar de fazer uma escuta, enfim. E aí, qual seria a maior dificuldade que você já enfrentou de quando a gente começou por aqui? Acho que a maior dificuldade foi começar do zero, né? Tipo assim, construir toda a ideia do zero. Quando você me chamou, a sala estava crua, digamos assim, né? A gente chegou, tinha a mesa e as cadeiras. E tinha mais uma mesa aqui que onde ficam os equipamentos, né? Então foi todo um estudo de, quantas câmeras a gente vai colocar, aonde, que câmera, que microfone, que luz, como, né? Então, tipo assim, foi todo um estudo. Eu lembro até que acho que eu te mostrei, né? Eu desenhei numa folha de papel, como se fosse a sala, e fui colocando as câmeras e pensando nas coisas que iriam colocar. Mas é muito bom, porque apesar dessa dificuldade inicial, né, que foi todo esse estudo de equipamentos, eu sempre tive uma pontinha no audiovisual, né? Eu já mexi com fotografia, faço com coisas com vídeo até hoje, então, tipo assim, eu tenho uma facilidade, digamos assim, nesse ponto, né? E em relação à fala que você falou, que eu tenho essa habilidade, é engraçado que nem sempre foi assim. Eu era uma pessoa muito tímida mesmo. Tanto que quando eu lembro, fatidicamente, quando eu troquei de colégio, eu fui para um ano antes do ensino médio, no 9º ano, eu sentei numa cadeira quase lá no fundão e não falei com ninguém. Até que uma pessoa veio e falou comigo, que foi o Eliseu, no caso, né? E aí eu comecei dali a ter um pouco mais de amizades naquele colégio, né? No meu colégio antigo eu tinha amizade, sim, mas eu não era aquela pessoa extrovertida, digamos assim. Nunca fui de ter muitos amigos, não é uma coisa que eu gostei muito, mas foi muito desafiador para mim essa ideia do podcast. Um pouco de confiar também que eu conseguiria seguir esse papel, mas principalmente de me desafiar a conhecer pessoas novas, né? Porque aqui no podcast só o que a gente faz, conhecer pessoas novas, conhecer a história delas e se conectar, mas eu acho que essa é a melhor parte. Sim, é interessante porque você falando aí que você não tinha essa habilidade, né? E desde quando eu conheci você, ainda lá pequeno, né? Novinho, sempre foi algo que eu sempre achei que você, com essa habilidade já. É tão interessante isso, né? Que às vezes a gente não percebe na gente mesmo as habilidades que a gente tem. Uhum. Né? Isso é que é o bacana, né? Porque você... bacana em qual sentido, né? O sentido de você também aceitar que o outro esteja te enxergando dessa forma e ele consegue te
guiar em algum momento dentro de um desafio novo, né? Então, quando eu pensei na proposta do podcast, não vinha outra pessoa na minha cabeça, né? E eu lembro que foi um marco muito assim, a certeza, né? Foram 2 momentos. Um foi quando a gente estava na reforma e eu estava lá na janela, lá da minha sala, e você passou, acho que você vinha de um estágio, Sim. né? Aí você passou, deu um oi, e eu muito sobrecarregada, falando com o seu Lúcio, eu acho, na época, que é o mestre, né, de obras, e eu não consegui descer para, tipo, convidar você, né? Sim. Eu digo, pô, tenho que chamar o Lucas aqui, eu vejo o Lucas aqui nesse lugar, né? E o outro foi do vídeo, né? Que eu assisti um vídeo seu no Instagram, que aí fechou, né? Eu digo, não, é aqui, tá certo, é ele mesmo. Não tem mais... Eu não tenho dúvida, né? E foi bem isso, assim, eu nunca tive dúvida que você era a pessoa certa, né? A jornada é muito intensa, é muito desafiador, né? Eu espero que seja sempre muito prazeroso fazer tudo que a gente tem pensado juntos, né? E lá na frente a gente tem muita história para contar dos perrengues do começo, né? Porque, de novo, ainda que você tenha essa questão do audiovisual, né? Mas a gente aprendeu muito aqui, né? Demais. A gente aprendeu muito sobre iluminação, a gente aprendeu muito sobre acústica. E isso é muito bacana, porque, assim, você saber que você não é da área, mas que você consegue se desafiar, porque você encontra ali naquele lugar, né? Um projeto completamente inovador, porque é assim que eu vejo, né? Porque é tanto inovador para você quanto inovador para mim. E aí, diante de tudo isso, né? Quais suas perspectivas, assim, sendo o host do podcast, no sentido de como que você faz para você se preparar? Que eu acho que isso é bacana também da gente falar um pouco da preparação, ainda que a gente saiba que a gente se prepara e muitas vezes não faz o que está preparado, né? Mas como é para você esse momento? Então, o que geralmente eu faço, né? Depois que a gente seleciona aquela pessoa para vir pro podcast, né? E geralmente eu faço isso até antes de enviar o convite, né? Já faço um estudo sobre a pessoa. Primeira coisa, eu dou uma olhada no Instagram dela, porque, querendo ou não, o Instagram hoje é um portfólio de todo mundo, né? Dou uma olhada ali no Instagram, vejo os posts que a pessoa fez, vejo as coisas que ela posta, vejo como ela se posiciona e como ela escreve, digamos assim, né? E a partir dali, dúvidas começam a borbulhar na minha cabeça. Eu não sei nem se é algo muito estruturado, digamos assim, mas surge, né, na minha cabeça. Então, tipo assim, eu vou olhando e dúvidas me saem. Eu vou olhando sobre, por exemplo, coisas da psicologia, de algum psicólogo, por exemplo, que eu vou chamar. Então, a partir do que ele fala, dúvidas começam a vir para mim. Tá, como que será que essa pessoa falaria sobre isso? Qual será que é a opinião dela sobre isso? Como que foi a história dela? Eu gosto muito de começar por essa parte da história, porque eu acho que, além de conectar as pessoas, a gente tira a pessoa daquele estereótipo de fulano de tal é psicólogo, fulano de tal é médico, fulano de tal é fisioterapeuta. Sim, essas pessoas são parte da profissão, mas elas não são só a profissão. Algo de único conecta elas com aquela profissão. E eu acho muito interessante saber, afinal, é isso que a gente mais busca na psicologia, né? Mas eu sempre trago isso muito comigo, porque eu também não sou só aluno de psicologia, um futuro psicólogo. Isso faz parte de mim também, né? Então, tipo assim, eu acho que esse estudo, ele parte muito das dúvidas que eu mesmo tenho. Entendi. E é interessante essa questão da história, porque talvez uns 10 anos atrás, eu ainda estudante, né, da psicologia, na área organizacional, porque eu trabalho muito tempo já na questão da organizacional, e aí eu lancei um projeto na organização que eu faço parte, né? Exatamente assim, História Muda Vidas, né? Era o nome do projeto. E a gente fazia todo mês, a gente fazia um informativo, escolhia uma pessoa de dentro da organização para contar a sua história. Mas para contar a sua história desde o momento que ela, antes dela entrar na organização, né, e até aquele momento presente, o que ela construiu, como foi que ela foi se transformando. Isso, para mim, é muito enriquecedor, é muito, assim, é de um lugar de muito cuidado e afeto, né, porque a história do outro é um bem, assim, é uma preciosidade, na minha percepção, né. E você falando aí, eu fiquei muito, assim, lembrando desse projeto, né, que foi quando
lá atrás eu pensei muito, me conectei muito com as histórias. E quando eu pensei na galeria, que eu pensava no podcast, porque eu defendo muitas questões da internet, eu acho que a gente tem um alcance muito maior hoje, e você tem que lançar mão disso, né? Você tem que inserir isso na sua vida. E eu pensava muito no podcast, né? E eu queria muito um lugar onde a gente pudesse ter esse momento de conversa. Então, quando veio, né, se materializando ali toda a proposta do podcast, aquilo foi assim um prazer muito grande, porque eu sabia que ali eu ia ter a mesma experiência, ou experiência melhor, porque eu estaria só na conversa, né, ali, gerando aquele encontro, mas com as histórias de todas as pessoas que vinham, né? Então, é simplesmente maravilhoso, assim, poder fazer parte do podcast. É muito bom. Eu me sinto muito realizada nesse momento. Nos dias de gravação, eu tenho, assim, um carinho muito grande por esse momento, sabe, Lucas? E eu tenho certeza que você também tem, porque a gente já falou sobre isso, né, algumas vezes, do quão é gostoso, né, fazer parte, escutar. A gente fica assim, imerso, bota a mão no queixo, assim, de meu Jesus, como assim? Tudo isso a gente não sabia, né? Como que a gente faz para compartilhar? E esse compartilhamento é muito bom, é muito importante. E eu queria que você falasse mais, assim, né, desse momento da gravação para você, né? Eu já dei aqui a minha experiência, né? Que às vezes eu estou muito ali na retaguarda, então como que é para você estar aqui sentado, né? Fazendo a entrevista, vamos dizer assim, né? Gerenciando a conversa, o bate-papo. Vou ser sincero com você, é bem mais fácil estar na parte de, pelo menos para mim nesse momento agora, né? É bem mais fácil estar gerenciando a conversa do que estar sendo a pessoa que as pessoas esperam que esteja falando, né? Mas está sendo muito bom, porque como eu já falei, eu sempre repito, né? Eu adoro ouvir as pessoas falando sobre a história de vida delas, porque a gente sempre enxerga a pessoa a partir da nossa ótica. Apesar do que a pessoa pode falar, minha vida foi assim, em dado momento a gente sempre vai enxergar ela com algum achismo nosso. E quando a gente está escutando a vida dela assim, principalmente aqui no podcast, que é um momento que a gente fica calado, eu acho que é muito similar à terapia, digamos assim, que a gente tenta não interromper o outro, né, de uma forma bem ativa, a gente se permite se colocar num lugar onde, deixa eu ouvir mesmo, de verdade, o que a outra pessoa está falando. E é muito bom. É um momento onde a gente mergulha, de fato, aqui, né? A gente se perde no tempo, quando a gente vê, passou 1 hora e nem sabe quanto tempo passou. E a percepção é que passou, 20 minutos. Mas, na realidade, passou muito mais. E é muito bom. A sensação que eu tenho quando eu tô aí sendo host é como se eu estivesse assistindo um filme, né? Então, eu tô de longe, mas, ao mesmo tempo, eu tô dentro daquela conversa. E eu tô mergulhando, aprendendo, e surgem ideias na minha cabeça também. E é muito bom esse lugar de expressar as ideias, né? De entender também que o papel do host não é só fazer pergunta, pegar uma resposta e fazer outra, mas é fazer uma pergunta para a pessoa para tirar o melhor dela e a partir dali conectar algo que surge na minha cabeça para o que ela vai falar em seguida e assim o papo se desenvolver. É muito interessante porque a gente acaba se conectando com as pessoas de um nível que a gente não imaginaria que iria se conectar antes. E tá sendo muito bacana mesmo. Eu espero conhecer várias e várias pessoas por meio do podcast. E é uma conexão que te faz que é muito especial. Não é um momento onde a gente vê a pessoa, sei lá, na academia, conversa com ela, a gente vê na rua e dá um oi. É um momento que você tá sentando ali. Eu acho que é muito íntimo. Você tá sentando, conversando com a pessoa, escutando a história dela. Algumas pessoas falam coisas que em dado momento ela nunca falou pra ninguém, ou falou só pros amigos mais próximos. Então, refletindo de novo a ideia da terapia, óbvio que isso aqui não é uma terapia, pode ser terapêutico no máximo, mas a gente pra mim é muito parecido com a ideia de você estar escutando coisas da pessoa que talvez ela não estaria contando pra qualquer um, mas ao mesmo tempo ela porque tá na internet, né? Então é alguma coisa muito que flutua no meio disso tudo. Como que é pra você também, Simone? Tá escutando a história dessas pessoas que em grande parte a gente não conhecia, né? Sim, verdade. Nossa, é muito prazeroso, e é exatamente tudo que você falou, né? E eu ainda acrescento, assim, que a gente tem nós dois, né? Trazendo, assim, para a constituição do GV Podcast, né? Eu acho que a gente tem um diferencial nesse sentido, porque
a gente já tem muita vontade de ouvir, né? E eu acho que esse é um diferencial muito grande. Não que os outros podcasts as pessoas não tenham, mas eu considero isso como um diferencial. A gente gostar de ouvir, a gente gostar de ter esse momento somente da escuta, né? De aprender, de gerar um ambiente assim muito acolhedor. A gente tem essa preocupação de gerar um ambiente acolhedor. E isso é muito bom, porque a pessoa vem e, ainda que tenha um nervosismo, porque, óbvio, sempre vai ter, né? É um momento que você está ali se expondo, mas nada que a gente tem muito esse cuidado, né? Só vai ser dito, postado, o que realmente fizer sentido. E eu acho que isso é importante, porque isso encoraja também as pessoas a não ter o medo da fala, né? Que isso é muito bacana. Então, para mim, quando eu estou ali no técnico, nossa, eu viajo junto com você, né? Na história da pessoa, é muito bacana isso. É muito especial. É muito especial. E aí a gente entra numa dimensão diferente, né? Até você fala, quando a gente entra nessa porta, a gente passa por um portal e chega num universo onde o tempo passa mais rápido, as conversas fluem mesmo sem ter nada estruturado e surge uma conexão muito grande, né? Eu gosto de dizer também, agora complementando a ideia que você tinha me perguntado sobre como que eu me preparo, né? Eu gosto muito da fala de um professor meu, que é o Dimitri. Abraço, viu, Dimitri? Não sei se você está assistindo isso aqui, mas vou mandar para você. Ele fala que, isso é óbvio dentro do contexto da terapia, de uma terapia de grupo, algo nesse sentido, os assuntos, eles estão, não digo emergindo, mas eles estão presentes ali. Afinal, são duas pessoas com contextos diferentes, mas que em algum momento vai sair uma fagulha, e aquela fagulha vai se conectar. Então, eu tento não deixar aquilo 100% estruturado. Eu tento ter algumas ideias na minha cabeça, deixar, tipo, no subconsciente, digamos assim. Então, tipo, é até muito similar com a forma que eu estudo. Eu vou vendo um assunto, algo naquilo me toca, na minha cabeça, pode parecer muito simples. É como se existisse uma caixinha na minha cabeça e quando eu aprendo algo, conectou na caixinha e pronto. É como se, então é assim. E a psicologia também sempre foi muito assim pra mim, né? Mas, nossa, é muito bom estar aqui nesse podcast. Tá sendo extremamente desafiador também, né? Como, por exemplo, tipo assim, até um spoiler de um próximo podcast, né? Tô lendo a tese de doutorado de um participante seguinte. Então, tipo assim, quando que eu iria fazer isso, né? Apesar de a gente ler pesquisa, mas é muito desafiador e você acaba conhecendo não só pessoas, mas assuntos que talvez você nunca pararia para ler, que de fato são muito interessantes também. Então, tipo assim, é um local muito mágico. É muito especial, de fato. E fazer parte disso é maravilhoso, assim. Sem palavras. Então tá, né? Então a gente também, por mais que a gente tenha essa vontade de ter uma estrutura pronta, nunca vai acontecer de forma pronta, né? Porque a fluidez aqui faz o sentido do podcast na sua constituição mesmo, né? Esse é um formato de conversa e é muito importante até colocar dessa forma, porque às vezes até o convidado ele vem assim já todo, né? Não, então eu vou falar isso e aquilo. Não, deixa fluir, só se permite, né? Só se permite, se permitir um lugar diferente, né? Falar o que você já sabe de um outro local. E aí, Lucas, me fala um pouco como é o desafio, né? Não só com podcast, né, óbvio, mas assim, da vida profissional como um todo, né? Você está aí no seu último ano de graduação e aí de repente vem um projeto que a gente tem uma perspectiva de crescimento, porque a gente pensa sobre isso, né? Então, dentro desse contexto, né, quão desafiador é para você levar a graduação, levar o trabalho, agora trazendo assim para essa esfera, né? Nossa, é bastante desafiador. A gente também não pode entrar naquele espaço de dizer que a gente não cansa nunca, a gente cansa, a gente também se estressa, bate cabeça, fica biruleibe das ideias, como eu falo, né? Quando a gente mexe câmera para um lugar, mexe coisa para o outro e fica nessa. Mas tá sendo bastante, além de desafiador, tá sendo muito bom me colocando em espaços diferentes, né? Me desafiando a estudar sobre acústica, desafiando a estudar sobre vídeo, como que faria melhor. E na parte da graduação, eu estou conseguindo encaixar muito bem, né? E eu acho que, na realidade, essa conversa aqui
ela me prepara um pouco mais até para isso, porque me tira um pouco do conforto de tem as pessoas que já são meus amigos, tem as pessoas que eu escuto dentro do consultório, mas a gente não pode negar que a gente sempre guarda preconcepções sobre o outro, né? E a gente, enquanto psicólogo, acontece também, a gente não pode dizer, não, nós somos um ser intocável. E eu acho que o podcast me coloca num espaço que me desafia muito nisso, de deixar as minhas preconcepções de lado, para escutar o que o outro tem a falar. Pode ser que as nossas preconcepções sejam verdade em um dado aspecto, mas pode ser que não. E estar aqui é muito similar, estou repetindo várias vezes isso, mas é porque para mim realmente é muito similar ao processo de você estar escutando alguém, né? Então você esquece o que você acha daquela pessoa e você se abre para escutar o que ela está falando que é, de fato, né? E para mim isso é muito especial, como eu falei para você, é muito íntimo, né? Então não tenho muitas palavras para descrever sobre isso, mas realmente é muito bom. Tá. E se você pudesse deixar uma mensagem, assim, para o Lucas sei lá, de 5 anos atrás, 2 anos atrás, né? Qual seria a mensagem que você daria para o Lucas? Eu falaria para eu não me prender tanto a fazer as coisas de forma perfeita, né? Foi uma das coisas que eu aprendi nos últimos... No final do ano passado eu falava 6 meses, né? Então agora acho que já deve ser uns 8 a 10 meses, Eu entendi que a constância em algo, mesmo que não seja 100% constante, ela vale muito mais do que aquele esforço pontual, né? Entre você fazer uma coisa 90% uma vez, sei lá, uma vez por semana, 2, é muito melhor você fazer 10, 20% todo dia, ou 3, 4 vezes, porque aí isso a gente consegue ir caminhando, né? Pode ser que realmente naquele dia você não consiga dar seu 100%, talvez nem 10% você consiga dar 5%, mas a gente, quando você chega e vê na linha do tempo, vê a soma de todos aqueles esforços, aquilo se constitui de um lugar que você não imagina que você vai chegar. A gente tem tanto essa impressão de que nós temos que fazer tudo tão perfeito para se destacar em algum ponto. Mas quando a gente para lá na frente e olha, talvez não era muito sobre esse local. Talvez também não era sobre o local de só fazer de qualquer jeito. Mas é de fazer o melhor que você está podendo hoje. Amanhã você faz o melhor que você puder também. Se você não puder amanhã, você faz depois de amanhã, né? E para você, Simone, o que você falaria para Simone de 5 anos atrás, que eu nem sei se estaria idealizando já esse projeto aqui da galeria? Como é que você vê todo esse regresso à sua história, digamos assim? Eu sempre tive muita vontade de empreender, né? Assim, o empreendedorismo fazia muito parte da minha história, assim. Mas o que eu realmente diria para mim é: continua caminhando, que vai chegar. E ainda que seja difícil, e ainda que seja tortuoso o caminho, tenha pedras, obstáculos, só continua caminhando. Não desiste, não para nunca. E isso é assim, até um lema que eu falo, sabe, assim, que eu levo para mim, né? Eu não desisto. Eu só vou mudando a rota. Mas eu não desisto. Não existe essa palavra na minha cabeça. Então é isso. O podcast estaria finalizando, mas como a conversa aqui é fluida, agora é a segunda parte desse episódio que surgiu agora da minha cabeça. Para você, Simone, como que começou na sua cabeça a ideia de ter o podcast, né? Você falou que um projeto que você implementou na empresa, você gostou muito de escutar a história das pessoas, mas de onde surgiu a ideia do podcast? Do GV Podcast, de colocar um espaço para fazer podcast aqui na galeria? Como que isso borbulhou? Então, Lucas, é exatamente do lugar da inovação, né? Quando eu comecei o projeto da galeria, né? Que aqui era a casa dos meus pais e tal, e aí ficou para mim na questão da herança e tal. E aí que eu comecei a fazer a reforma, para mim não fazia o menor sentido não trazer para dentro do espaço algo inovador, porque a inovação para mim não é inventar a roda, a inovação é como que eu me coloco num lugar onde vai me trazer um desafio, né? E eu vou aprender, e eu posso gerar ali um aprendizado para outras pessoas, inclusive. Então, quando veio, vamos fazer a Galeria Veras vai sair do papel, eu digo, eu quero um estúdio de podcast, eu quero uma sala de treinamento.
não é intuitivo, mas é muito genuíno, né? Quando eu falo que uma das coisas que mais faz sentido para mim é poder ter esse momento de conversa, poder ter esse momento de conhecer a história do outro. E o podcast é assim, quando apareceu esse conceito na internet, e eu sou uma consumidora mesmo adicta de podcast. Então, assim, para mim era simplesmente maravilhoso. Eu digo, gente, é isso que eu quero. Isso faz muito sentido. Né? Então, sempre desde o começo do projeto da Galeria Veras, isso já estava ali, porque eu sou uma consumidora. Eu vejo que é uma oportunidade da gente aprender com a história de outras pessoas e aprender também através do que o outro estuda, né? A gente tem alguns canais que a gente compartilha, né? Assim, de escutar. Então, assim, não fazia sentido nenhum você lançar um projeto e não agregar isso, né? Não trazer isso para dentro da galeria. Então, esse estúdio, né, que está disponível também para aluguel, né, que a gente, inclusive, quem quiser gravar o podcast, venha para cá, né? O objetivo aqui na Galeria Veras, o lugar perfeito para sua marca. É exatamente isso, né? Então, que a gente conecte pessoas e que pessoas façam uso desse espaço, porque eu acho bacana. A gente vai conhecer, a gente vai colaborar, né, com o crescimento, a prosperidade de um outro profissional. E eu acho isso perfeito, assim. Mesmo que seja no aluguel, de você chegar e dizer assim, olha, eu tenho tudo pronto, você só vem e faz o que você precisa fazer. Deixa que o resto a gente toma de conta. Isso, para mim, já é fazer parte daquele projeto, daquele profissional. Entende? E não tem preço você saber que muitas vidas vão passar por aqui. Né? E isso, para mim, eu acho de uma tremenda inovação. E de um desafio. Então, o desafio me move sempre. Né? Eu sempre lancei desafios para mim em todas as esferas da minha vida. E isso me leva para um novo lugar, né? Sempre. E não podia faltar o estúdio de podcast. Então, foi assim que começou a história, né? Meu filho aqui diz assim, mãe, mas são muitos negócios num lugar só. Eu digo, é porque eu sou múltipla mesmo. Ele diz, mas vamos tentar um negócio por vez, né? E aí estamos aqui. Né? E você faz parte disso e eu quero até aproveitar para dizer o quanto você é importante para o projeto, né? Assim, eu quero que isso... Eu sei que nada é para sempre, né? Obviamente, mas eu quero muito que isso perdure, porque eu acho que o que a gente está construindo de ambiente de trabalho é muito novo. Sim. Né? E o que você já experienciou algumas visitas aqui, né? O quanto a gente se envolve para a pessoa ter esse lugar também de fala, esse lugar de aprendizado, né? A gente não se furta em compartilhar o que a gente sabe com ninguém, né? Seja através da internet ou quando a pessoa vem fazer a visita. E isso é muito diferente. Isso é muito bom, Lucas. E essa qualidade que a gente tem desse trabalho em equipe, isso a gente não tem que perder, isso tem que perdurar, sim, com entende? certeza. Isso é muito bom. Simone, tem uma coisa em você que chama muita atenção, acho que desde que eu te conheci, na realidade, né? Que você sempre se colocou nesse papel mesmo de sempre se desafiar. Mas a gente sabe que não é todo mundo que consegue isso. Por exemplo, você teve vontade de ter um podcast, né? É muito fácil de falar assim, você foi lá e fez. Eu não quero falar essa frase. Mas o que você poderia falar para pessoas que querem fazer, não obrigatoriamente um podcast, né? Mas que quer fazer alguma coisa que sonha, que almeja e que, a gente aqui, a gente tá num local confortável, a gente tá numa sala com ar-condicionado, com uma boa iluminação, com boas câmeras, mas a gente sabe que também nem todo mundo tem a capacidade de começar de um local desse, né? Com essa qualidade. Mas o que você poderia falar para uma pessoa que, mesmo não conseguindo começar num local assim, comece de alguma forma? Que as pessoas precisam se entregar no que fazem, né? E persistir. E assim, quando você se entrega, né? Fora você aprender muito, porque para você se entregar, você tem que estar inteiro naquilo que você está se colocando, você está dando a oportunidade para os outros te enxergarem também. Né? Então, às vezes, você começa o seu caminho dentro do sonho que você tem, seja ele qual for, você começa, às vezes, com o sonho de outra pessoa, juntando outra pessoa. E devagarinho você vai
estruturando o seu. Então, eu penso que você tem que ter muito claro o que você quer, e quando você não tem muito claro, você tem que buscar essa clareza, né? E não precisa ser, o que eu vou querer daqui a 5 anos? Não, o que eu quero daqui até o próximo mês. Né? Então, eu decidi o que eu quero no próximo mês. Quando eu chegar e alcançar aquilo que eu coloquei como desafio, eu crio um outro. Né? E à medida que eu vou tendo essa robustez, vai ficando mais fácil eu sonhar coisas maiores. Né? Mas em tudo que eu acho que a gente tem que fazer na nossa vida, em qualquer esfera dela, a gente tem que se colocar por inteiro. Se é para ter uma amizade, então que a amizade seja por inteiro. Se é para estudar, que o estudo seja por inteiro. Se é para ler um livro, que eu coloque ali aquele esforço de verdade, eu esteja naquele lugar. Né? Desenvolver a capacidade de estar presente no máximo que você conseguir, dentro do que você escolheu fazer. Porque ali vai te gerar muitos frutos. Inclusive, para qualquer momento, mudar de rota. Né? Ou, ainda, como eu falei lá atrás, né? Se você continua caminhando, e os obstáculos, eles vão existir, porque ele faz parte da vida. Você não tem como evitar. Mas quando você está inteiro nisso, você termina sabendo qual é o melhor caminho, né? Onde é que você tem que fazer a curva. Né? E isso vale para tudo que a gente faz na nossa vida. Pelo menos é assim que eu penso, né? Se você não começar a caminhar, você não vai ter a possibilidade da dúvida lá na frente, né? É que nem aquele clássico exemplo do gato de botas da Alice. É o gato de botas? Não, o gato de botas é de outro filme. Do gato da Alice. Que ela pergunta para que caminho eu vou. E ele fala, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Isso aí que você tava falando de continuar fazendo ou começar e no meio você começar a recalcular essa rota, faz muito sentido e do nada borbulhou na minha cabeça outra coisa, nada a ver, né? Que você falou de leitura. E aí eu lembrei que hoje eu tenho esse hábito da leitura, talvez não tão forte quanto eu gostaria, talvez não tão presente na minha semana, mas eu tento sempre todo dia ali dar uns 10, 20 minutos lendo, nem que seja depois do almoço ou antes de dormir. E era muito difícil para mim ler. Antes eu tinha uma extrema dificuldade para ler, eu não conseguia pegar num livro e começar a ler sem começar a folhear quantas páginas faltava. Eu ficava ansioso de, meu Deus, tá muito longe, eu acabava parando de ler. Então uma das coisas que me ajudou até a ler nesse ponto foi ter um Kindle. Não pelo aparelho em si, mas porque lá embaixo eu sempre coloco para setar o tempo que falta, porque você consegue deixar página, porcentagem do livro, tempo restante no capítulo e tempo restante no livro. Então quando eu olho lá para baixo e eu vejo 2 horas para o final do e-book, aí eu penso, caramba, velho, só falta 2 horas para eu terminar de ler esse livro. Como é que eu não vou ler esse livro? Eu vou ler esse livro sim. E aí, às vezes, quando você está com o livro na mão, eu acho que a gente perde um pouco, pelo menos eu, né? Perdi um pouco dessa dimensão. Caramba, vai demorar muito para eu ler esse livro. E a gente gasta horas do nosso dia fazendo coisas que às vezes a gente nem quer fazer só pelo hábito. E é de fato um desafio. Às vezes eu também não estou muito afim de ler, mas eu penso, pô, se falta meia hora, vou forçar um pouquinho mais aqui. E aí, às vezes, você acaba fazendo 40 minutos, sei lá, lendo. E aí, isso aí, eu acho que conecta nesse ponto que você falou de, a gente tá com medo do que pode acontecer, né? Mas a gente sabe onde a gente quer chegar. Vamos indo. Em algum momento, se a gente quiser parar, a gente para. Vai um pouco pro lado, né? Então, eu acho que isso casa muito sobre nossa etapa de vida, né? E você tem um objetivo a almejar lá na frente, mas você não precisa permanecer rígido quanto a como chegar nele. Até porque é aquele negócio, né? O rígido, ele vai sempre romper, ele vai sempre quebrar. Então, a gente tem que conseguir ser resiliente, né? Eu acho que, não sei se de fato tá certo, né? Mas o significado da palavra resiliente é você conseguir se moldar às situações, né? Tem um termozinho científico, mas eu não tô lembrando ao certo, mas é a capacidade de resistir a um impacto e se moldar frente a ele, né? E eu acho que isso casa muito sobre como é a nossa vida, de fato. E interessante, Lucas, porque assim, eu penso assim também, né? Que a vida é o caminho. A vida não é o objetivo final. Né? E se todo dia, quando a gente acorda, né, pela manhã, a gente já é uma nova pessoa, né? Já não existe mais ali o passado, nem existe o futuro, só existe o presente. Você tem que passar por aquele dia. Então, a vida é o caminho. Se você não se desafiar a caminhar e entender que nem sempre vai ser bom, que nem sempre vai ser fácil, mas você pode estar comprometido com você.
né, comprometido com a sua história, comprometido de como que eu faço para me dar o melhor de mim naquilo que eu me coloquei. Então, por exemplo, o exemplo que você trouxe do livro, né? Nossa, mas só faz 2 horas, só falta 2 horas de leitura. Como assim eu não vou me comprometer de fazer 2 horas de leitura? Né? Então, eu acho que esse pensamento é um pensamento para a vida mesmo, sabe? De você permanecer, porque não tem outra coisa, sabe? Vai ficar sonhando que vai cair tudo, né? Vai chegar um dia que está tudo resolvido? Não, vai buscar o resultado que você quer sempre. Ainda que a gente sabe que no percurso, né, vai ter momentos muito mais desafiadores. Mas isso faz parte, é o caminho. E a vida é o caminhar, Sim. não é o resultado. Não é o resultado, pelo menos na minha percepção de vida, não é o resultado. E a gente se perde muito, eu acho, que na noção de tempo. Eu acho que quando a gente está vivendo o agora, pelo menos eu tive essa percepção por muito tempo. Eu até tenho ainda um pouco hoje, que eu agora, nesse ponto atual, às vezes é muito difícil imaginar o futuro como bem claro, né? Ou algo parece que está muito distante. Mas se eu olhar para o Lucas do passado, né? Eu estou finalizando a graduação agora, estou no 9º período, eu acabei de iniciar. E eu, teoricamente, já deveria ter acabado o meu curso, né? Quando estava no 3º período, entrou a pandemia. E foi algo que eu nunca quis continuar a faculdade na pandemia, porque eu não queria porque eu gosto de psicologia, eu não entrei no curso visando somente a profissão, né? Era uma coisa que eu gostava muito e eu nunca tive dúvida do que eu queria fazer enquanto psicólogo, né? Eu nunca tive a segunda opção de curso. Sempre foi psicologia para mim. Nunca ninguém impôs pra mim, meus pais, eu até fico muito feliz por isso, que eles nunca chegaram e me perguntaram, e aí, Lucas, vai querer fazer o quê? Eles sempre deixaram muito aberta essa possibilidade pra mim. Isso foi uma coisa que eles me ensinaram muito. Então, quando eu tava lá no meu 3º período e entrou a pandemia, eu até pensei assim, eu até tentei continuar um pouco, mas depois não tava fazendo sentido, eu não tava conseguindo aderir ao modelo online. Nas primeiras aulas eu até assistia, depois eu já deixava o Teams ali em segundo plano, com volume baixo, depois eu já deixava o som totalmente mudo, depois eu já nem entrava mais. E aí eu vi, cara, se eu continuar isso aqui eu vou deixar um buraco muito grande na minha graduação, e não é uma coisa que eu quero, porque ali tinha matérias muito importantes. Então eu falei assim, não, eu vou trancar. Naquele clássico pensamento de todo mundo da pandemia, vai ser só 6 meses. E aí foi 2 anos com o meu curso trancado, né? Óbvio que nesse meio tempo aconteceu muita coisa. Abri empresa, meu pai ficou doente, teve que fazer várias cirurgias. Então, tipo assim, ali não era o momento pra voltar, né? E eu também acho que eu não tava pronto em meio a isso tudo. Mas eu acho que um pouquinho depois que a pandemia finalizou, acho que talvez uns 6 meses depois, veio aquele em mim. Cara, eu quero voltar à minha faculdade, tá? Acho que tá na hora, né? E eu voltei. E pra mim, eu olho esse ponto agora, no 9º período, 6 períodos depois de que eu voltei, parece que foi ontem. Parece que foi tipo assim, 1 ano atrás que eu tava no 3º período e agora eu tô finalizando já. E então, tipo assim, que eu poderia falar pra alguém é que, sim, a vida é muito difícil. A gente vai sofrer muito no meio dela, né? Em alguns momentos a gente pode tentar sofrer um pouco menos, pode tentar contar com a ajuda das pessoas, que eu acho que é uma coisa que a gente tá perdendo hoje em dia. Possibilitar que as pessoas de fato ajudem a gente. Eu acho que a gente mantém muito um sentimento de solidão nesse mundo atual, de tipo, ter pessoas perto, as pessoas ser possível de te ajudar, mas a gente não querer incomodar a pessoa com uma possível ajuda. Mas ao mesmo tempo, a gente queria se sentir amado pela pessoa ajudar a gente. Então a gente vive nesse impasse e vive nesse limbo entre aceitar a ajuda e se sentir bem, ou negar e se sentir mal porque não tem ajuda, né? Então, pra mim, é muito de continua. Vai ser duro, você vai ficar triste, vai chorar, vai ficar com raiva, vai pensar em desistir, vai querer jogar tudo pra cima, vai jogar, vai pegar, mas você vai pensar, não, vou continuar mais um pouco. Aí lá na frente, tudo de novo, vou continuar mais um pouco, vou continuar mais um pouco, e assim vai. É bem desse lugar, né? E o aceitar ajuda, eu ainda acho que a gente precisa ter muita clareza sobre isso, né? Porque muitas vezes, de fato, as pessoas querem ajudar, né? E a gente fica muito preso dentro de uma caixinha achando que não, como assim? A pessoa vai me ajudar, eu não... Será que ela vai fazer isso de bom grado? Será que ela não está, né, com pena?
E eu acho que esse é um sentimento que você não tem que ter. Se a pessoa está ali ofertando ajuda, aceita, recebe, né? Foi muito interessante, isso foi uma coisa que me marcou muito. A gente vai ter a oportunidade de fazer um podcast com a Francisca, né, que é uma das inquilinas aqui nossa, aqui da galeria, e ela fez uma fala no dia que ela veio para cá. A gente teve um encontro, né? Ela veio conhecer o prédio ainda não estava no processo de acabamento. E aí a gente conversou muito sobre isso, eu incentivei muito ela, né, nessa jornada de empreender. E aí teve um momento que eu fiz uma fala e ela fez assim, que eu quero conectar com isso que você falou, né? Que aí ela disse assim: "Ô Simone, obrigada, eu recebo o seu elogio. Eu sou grata pelas palavras que você está falando agora." E aquilo foi tão impactante para mim, por quê? Porque muitas vezes, conectando com a tua fala, né, o outro realmente é genuinamente que ele quer ajudar. Mas a gente está tão preso achando que, não, como assim eu vou receber ajuda? A pessoa pode ser isso, aquilo, ela não quer me ajudar de fato, né? E aí, quando a gente se trabalha no sentido de entender que a gente só recebe. A pessoa está lá te dando, né? Ela está te dizendo, vamos junto, estou junto com você. Não significa dizer que vai ser fácil, não significa dizer que não vai ter desafio, mas ela quer ir junto. Por que não? E isso eu acho que é algo muito importante assim, para todo mundo que ouvir, porque às vezes você fica preso nesse lugar, né? Às vezes você não quer mostrar até sua vulnerabilidade. E na minha cabeça, nossa vulnerabilidade com certeza é um dos maiores benefícios da nossa vida, porque ali você é de verdade. E ali te dá a oportunidade de você se conectar com outras pessoas, genuinamente, né? Eu acho que esse é um ponto bem interessante também. Sim. E eu caso muito nessa ideia da vulnerabilidade, porque eu acredito demais que a nossa maior força, né, não é você colocar um escudo na sua frente, mas é você mostrar quem realmente você é. E se mostrar pro mundo sem medo, porque assim, se for pra você ser criticado, você vai ser criticado pela máscara que você segura em frente à sua face, ou por ser quem você é. Então, pra mim sempre fez mais sentido. Não, acho que sempre não. Em um momento da minha vida eu me segurei muito nessa ideia de que eu não deveria ser tal pessoa. Mas eu sempre fui muito verdadeiro. Eu acho que até você sempre percebeu isso. Mas eu fui me soltando um pouco mais cada, né? E hoje eu me sinto muito proprietário de mim mesmo, digamos assim, né? E é uma coisa que meus amigos falam muito, que eu não tenho muito filtro, né? Mas também não no sentido de falar e ser grosseiro com uma pessoa de graça. Mas eu não escondo muito a forma que eu tô me sentindo, eu não escondo muito a forma que eu tô pensando, e o que eu quero falar eu falo de fato, né? Então, tipo assim, eu sou muito expressivo, não só visualmente, mas eu gosto de falar, porque eu gosto de saber e ter isso comigo, que as pessoas que estão ali próximas a mim, né, seja num relacionamento, minha amada esposa que tá aqui gravando, seja meus amigos, que eles estão ali porque eu sou eu mesmo. Que eles estão ali por mim, não por alguma pessoa que eles acham que eu sou. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de, deixa eu segurar uma máscara aqui pra agradar fulano, fulano, fulano. Tá, você pode realmente agradar fulano, fulano, fulano. Mas eu acredito demais que quando você segura essa máscara, você tá se aproximando de pessoas que você não queria estar e se afastando das pessoas que você realmente gostaria de estar perto. Simplesmente pelo medo de ser rejeitado. Talvez você seja rejeitado pelas pessoas que você não quer, mas a gente se prende muito, que a gente tem que ser aceito por todo mundo. E eu acho que isso nunca vai acontecer. Sim, total, não vai mesmo, né? Assim, por isso que a gente tem que estar tão comprometido com a gente, né? Com o nosso percurso, com os nossos sonhos, porque você sabe, só você sabe o que você fez e o que você teve que superar para estar aqui hoje, né? Nesse momento, nós dois aqui conversando, né? O quão desafiador foi para a gente, né? Estar aqui nesse momento gerando essa conversa. Então, quanto mais comprometido você tiver com você, com o que você espera da vida que você quer ter,
mais fácil é passar pelos desafios. Porque eu não gosto nem muito da palavra obstáculo, porque parece que obstáculo é uma coisa assim que você... É negativo, né? É intransponível, né? Você não Sim, vai conseguir... que a gente não tem capacidade, passar, né? Como se a gente estivesse vendo a montanha na nossa frente A montanha a gente pode escalar. Exatamente. Mas... Se vai demorar um dia ou uma vida inteira... Sim. Não sabemos, mas é total possível você escalar. Por isso que eu acho tão importante a gente se comprometer mesmo, de verdade, com as coisas das quais a gente quer construir na nossa vida, né? Quanto mais sonhos a gente tiver e quanto mais clareza do sonho e você traçar pequenos objetivos para você no decorrer da sua vida, isso não tem preço. Isso é o maior significado na minha percepção da vida, propriamente dita, né? Sim. Que é o caminho, como eu te falei. Não interessa o resultado lá na frente, porque ele vai vir. Se você está comprometido, se você está se empenhando em ser uma pessoa melhor, e você vai conseguir isso, porque você está se empenhando. É só uma questão de tempo, né? E o resultado ele vai vir a todo instante, porque você a todo instante vai estar conhecendo novas pessoas, vai estar se relacionando, vai estar tendo novas vivências. Então, o resultado ele vem junto. Ele não é algo lá na frente, né? Ele já vai junto com você na sua caminhada. Sim, com certeza. E às vezes a gente se perde muito nisso. A gente acha que as dificuldades a gente não vai conseguir ultrapassar elas. Mas quando a gente para e pensa, tá, então eu nunca tive dificuldade na minha vida e todas as dificuldades que eu passei já, né? Parece que nesse momento da dificuldade a gente esquece disso. E só enxerga aquele monstro na nossa frente. A gente acha que a gente não vai conseguir enfrentar, acha que aquilo vai ser um inferno na nossa vida, a gente não vai conseguir passar, que aquilo ali vai ser o fim. Mas depois que passa, a gente vê, tá, foi difícil. Mas nem foi tanto assim como eu imaginava, né? E como é que tá sendo esse desafio de empreender nesse espaço para você? Muito grande. Como todo empreendedor, né? Assim, tem dia que a gente tá super empolgado, né? E isso é ótimo. E tem dia que a gente ali tem uma baixa porque se diz, pô, isso não funcionou. Mas não uma baixa para desistir, é só... Tá, então tá, não funcionou, beleza. O que eu faço agora para funcionar? Né? Então é um desafio constante, né? Quando eu chego aqui e falo assim, Lucas, vamos prospectar. Né? É bem desse lugar mesmo, assim, né? Tá funcionando de um lado. Como que a gente faz para tentar acelerar isso? Uhum. Como eu sempre falo para você, né? Vamos fazer. A gente não sabe o que vai dar certo, mas vamos fazer, que esse é o ponto. Se a gente tem a visão, vamos tentar executar a visão. No caminho, a gente vai monitorando o que é que deu certo e o que é que deu errado. Uhum. Né? E isso é que é o mais bacana de tudo. Assim, é muito top. Eu gosto muito de vir para cá. Né? Eu só estou aqui pela parte da tarde. E eu gosto muito porque... Aqui é uma caixinha de surpresa, assim. Aqui é você criar do zero. E não tem nada mais empolgante do que isso. Uhum. Né? Quando a gente foi pensar, lembra quando a gente estava construindo a fala, né? Como que a gente ia apresentar o podcast? A fala, né? E a gente treinou a fala várias vezes e tudo. E não tem nada mais prazeroso do que isso. Sim. Quando você executa... Sai totalmente diferente de tudo que você treinou. E não é um problema. Não é um problema. Mas, assim, se não tivesse tido treinamento, você não teria feito como você fez, né? Sim. Então, isso é muito gratificante. Saber que você está criando algo que, para você, é novo, porque você nunca fez. Tem um monte de podcast a nível Brasil. Tem. Mas a gente nunca fez. Então, tudo é muito novo. Né? A gente pega a referência e tenta fazer do nosso jeito. Isso é que é o mais prazeroso. Sim. É o mais prazeroso. E outra coisa, a gente se perde no tempo, né? Ontem eu tava vendo, um dos maiores podcasts do Brasil, a gente não pode negar que é o Flow, né? Não sei se chega a ser o maior, mas é um dos maiores. E aí a gente para e pensa, pô, mas o Flow é muito grande. Como é que eu vou me colocar na brincadeira de fazer um podcast e competir, entre aspas, com os caras desse? Mas lá no início, eles chegaram no momento que não existia. Agora a gente também não pode negar que é um espaço um pouco mais difícil. Mas
eu acho que talvez quase ninguém tenha visto como que o Flow começou. Vi ontem um vídeo. Tava o Monark e o Igor numa mesa. Eles tinham 2 microfones, bem ruinzinhos até. Tinha uma câmera que tava pra cá, que é esse plano aberto. E aí, na frente aqui, eles estavam com 2 copos, com uma caixa de uísque e uma webcam voltada pra cada lado. A imagem era péssima. Péssima, péssima, péssima. E ficava muito perto. Aqui, ó. Só tinha aquele recorte da cara deles. E mesmo assim, eles começaram. Né? Então, tipo assim, por que não começar? Por que não se dar o luxo de tentar, de talvez até fracassar, mas saber que tentou? E isso, mesmo não digo fracasso, né? Mas mesmo quando uma coisa não dá certo, algo deu, porque alguma coisa você aprendeu ali. Toda vez que a gente caiu, a gente tirou algo pra gente aprender. Sempre. Aquela frase lá de ontem, né? Uhum. Eu não vou lembrar da frase, mas era exatamente esse sentido. Eu também né? não lembro a frase. Então ninguém entendeu. Mas é esse o sentido, né? Assim, de que não existe fracasso porque tudo é aprendizado. Sim. Né? E você só tem vitórias porque você não desistiu. Sim. Né? E o fato de você não desistir não significa dizer que foi uma linha reta. Não, foi uma linha tortuosa mesmo, né? Como você trouxe o exemplo do Sim. Flow. Eles são o que são porque eles começaram, né? Mesmo com toda a dificuldade. Né? Eles Sim. inventaram algo. Porque o podcast, se a gente pensar bem, né? Ele é uma mistura da TV com o rádio, né? Sim. Então, assim, era algo novo. Né? E um espaço aberto para falar sobre assuntos diversos, que até então não existia esse lugar. Pelo menos aqui no Brasil não existia, né? Uhum. Assim, eu penso, né? Também não conheço todos, mas... E a gente assistir o Flow é muito empolgante, eu considero, né? Porque a todo tempo eu acho que é um grande desafio. Assim, a forma como o Igor conduz, sabe? Os convidados que ele leva, o desafio de entender daquilo, né? Porque ele leva... Quero chegar nesse nível, né? De trazer grandes cientistas, Sim. assim. Porque é uma coisa que eu te falei, né? Uhum. Eu não penso de me limitar a Parnaíba. Uhum. Eu acho que o GV, ele tem uma visão de mundo diferente, assim. Sim. Né? De novo, estamos no caminho. Sim. Então vamos nos permitir caminhar. É isso Então, mesmo. pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse episódio até aqui, né? Esse episódio foi para introduzir um pouco de quem sou eu, o Lucas, um pouco de quem é a Simone, porque a gente vai aparecer de forma um pouco mais presente aqui no canal, né? Então, vai ter episódios que eu vou estar gravando como host, vai ter episódios que a Simone vai estar gravando como host também, é um desafio novo para ela. Vai ter episódio que nós dois vamos ser o host, a gente vai estar entrevistando 1 ou 2 pessoas, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer no caminho, mas alguma coisa vai acontecer, porque a gente vai permanecer nele, né? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui. A próxima fala é sua agora, porque você é host também agora. Agradecer, né, aos nossos patrocinadores, Sim. né, que são a Galeria Veras, né, e a CV. Aí a Grit também, né, o Eliseu Martins, enfim, todos os patrocinadores que a gente tem até aqui. E convidar vocês, né, para ficarem assíduos. Vai ter muita gente boa passando por aqui. Né? Se você tiver interesse de gravar o seu conteúdo, faz uma visita aqui na galeria. A gente vai ter o maior prazer de te mostrar como é que funciona tudo. Tá? E é isso, né, Lucas? Agora a gente vira pra cá lá e dá um tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.